Olá pessoal, é uma satisfação estar aqui hoje com vocês, ainda mais numa data tão especial que está bem próxima, que é o dia do bibliotecário, que é agora dia 12 de março, então é uma honra estar aqui presente hoje. Vocês podem me chamar de Evandro Salles. Eu tenho graduação no curso de Biblioteconomia, isso pela Universidade Federal do Ceará, a UFC. Hoje eu quero compartilhar com vocês alguns saberes, vivências, práticas que eu tive no meu estágio supervisionado em graduação. Estágio supervisionado que é bastante importante para a formação de um profissional, que no caso da biblioteconomia é o bibliotecário. Bem, inicialmente eu quero agradecer o convite de estar aqui presente nesse episódio, aqui no Cocriando. Quero agradecer aos ouvintes também, aos futuros ouvintes, pois esse episódio ele vai estar ficando gravado aqui na Podosfera. Quero agradecer também aos envolvidos nessa produção. Quero expressar minha gratidão também em fazer parte desse momento, tanto no meu estágio supervisionado, que eu participei tanto na supervisão e direção técnica de lives e acompanhei esse processo de migração do YouTube para o projeto Cocriando e contribuindo também com a disseminação do conhecimento hoje, trazendo consigo esse relato de experiência que eu tive no meu estágio supervisionado. O assunto que eu vim pautar hoje ele é muito importante e necessário, tanto para uma unidade de informação, como para uma pessoa que deseja prestar um serviço autônomo de streaming, que deseja ter um contato mais próximo com o usuário, estar presente em diferentes e diversos espaços midiáticos e onde o público também está utilizando, onde esse público também se encontra, que são as plataformas que estão sendo utilizadas atualmente. Propor também diálogos interativos de assuntos de interesse dessa comunidade. Vocês devem estar se perguntando, né? Mas, Evandro, por que isso é tão importante? A gente sabe que todos os dias as tecnologias elas estão mudando. E junto com ela surgem novas ferramentas, os conteúdos midiáticos estão em constante expansão. E acompanhar essas mudanças envolve diferentes possibilidades de alcançar um público sobre uma mensagem a ser discutida, uma proposta que vai estar variando de uma pessoa para outra, de um nicho que ela escolheu conversar, tratar um determinado assunto a um determinado público. Então vai estar variando bastante de uma instituição para outra, uma unidade de informação também. Pensando nisso, eu trouxe algumas questões a serem discutidas, analisadas aqui, como por exemplo, como se deu, né, a produção nesses espaços das lives, quais são as etapas e funções que são responsáveis para fazer acontecer e desenvolver um projeto como esse, como se dá também a migração entre plataformas. Exemplo aqui que eu vou estar citando é a mudança e migração do YouTube para o podcast. Será que esse desenvolvimento ele passa por uma avaliação de qualidade, quais as ferramentas utilizadas para empenhar e desenvolver um projeto como esse? A temática de hoje, né, ela tem uma relação justamente com esse relato de experiência que eu tive a oportunidade de fazer parte desse desenvolvimento e que foi registrado em formato de artigo científico.
e ele abrange todos os aspectos que eu introduzi já na minha fala. E o tema é o seguinte: Cocriando no YouTube e na Podosfera. Os autores desse artigo são o Francisco Edvander Pires, mestre em Ciência da Informação, e ele tem um trabalho incrível audiovisual, incluindo o projeto Cocriando, no qual ele tem desenvolvido esse podcast. A pós-doutora em Educação, a professora Ilis Rabelo Câmara, que ministra o grupo de estudos Filhas de Avalon. Por mim também, Evandro Leandro Lima Salles, atualmente graduado em Biblioteconomia, e eu participei na direção e supervisão técnica de algumas lives, incluindo as do Filhas de Avalon, esse grupo de estudo. Juntamente também com o Ramon, que também está presente num artigo /relato de experiência, que é o Ramon Lima Rodrigues, graduando em licenciatura em língua portuguesa e língua alemã pela UFC, e que também fazia parte da equipe, direção técnica e supervisão técnica das lives que eram transmitidas ao vivo. Também tem como participante desse artigo o desenvolvimento também do projeto, a Joana Dark Páscoa Bezerra Fernandes, mestre em Ciência da Informação e que também trabalha no âmbito do audiovisual. Ela contribui também com essa trajetória de implementação de projetos voltados também à produção de conteúdo educacional. Falando também um pouco sobre essa trajetória, ela é marcada pelo gerenciamento de projetos. E alguns desses projetos, a gente pode citar alguns exemplos. Primeiramente, o BCHcast em 2019, o canal Plurisaberes em 2020 e atualmente o projeto Cocriando na Podosfera desde 2023. O BCHcast, ali por volta de 2019, ele foi onde se iniciou o lançamento desse podcast. Tinha como uma proposta de gravação de áudio, com o objetivo também de explorar diferentes plataformas digitais. Depois desse projeto, ocorreu a primeira mudança ali por volta de 2020, no qual era trabalhado o canal Plurisaberes no YouTube, vinha como uma proposta de lives ao vivo no YouTube e também eram transmitidas no Instagram. Um ponto muito essencial e muito importante foi o uso de ferramentas para esse desenvolvimento das lives, tendo alguns exemplos dessas ferramentas que foram o StreamYard, que era responsável pela transmissão ao vivo no YouTube, e também o Easy4Live, por transmitir no Instagram. Ele era responsável, uma ferramenta responsável por isso, por transmitir o que estava sendo passado de antemão lá no YouTube para o Instagram. E sobre a minha experiência, o uso, a busca por dominar essas ferramentas no estágio foi algo marcante. Por quê? Porque possibilitou adquirir competências que antes eu não tinha. A se familiarizar com botões dessas ferramentas me fez solucionar eventuais problemas que surgiam, problemas técnicos de produção das lives. Exemplos, eles eram ruídos, substituição ou melhor posicionamento de equipamentos, questões também ligadas à identidade do projeto, como a hora certa de colocar as vinhetas, do que estava sendo proposto, do que estava sendo levado enquanto conteúdo para o usuário que estava consumindo esse material. Também auxiliei com algumas necessidades que surgiam ao dar suporte aos convidados. No caso, esse trabalho era um trabalho de fazer com que ele se familiarizasse com os botões da tecnologia utilizada, ao solucionar eventuais problemas técnicos que surgiam na produção dessas lives relacionado a eles, relacionado aos convidados, e dar esse suporte com a transmissão também de slides trazidos pelos convidados, materiais que eles traziam para dar suporte à apresentação, à fala que eles iam propor discussões nessas lives que eram ao vivo.
e manter também uma comunicação nos bastidores, que a própria ferramenta ela possibilita isso, ter esse diálogo com nos bastidores, na qual a gente fica ciente do que está acontecendo na live, os problemas que estão acontecendo e propor uma solução para eles. Já no desenvolvimento desse trabalho, tinha toda uma equipe por trás, que era composta, por exemplo, da direção e supervisão técnica de live streaming, mediadores, palestrantes, intérprete de Libras, que daí então ele possibilitava uma certa acessibilidade a um público mais amplo também. Eu falei do BCHCast, falei também do Plurisaberes, mas teve uma mudança também bem mais recente, que foi agora em 2023. Esteve relacionado com a marca Cocriando na Podosfera, que envolve a conversão dessas lives em formato de podcast, administrados na Podosfera, incluindo alcançar usuários além desse espaço, além do ambiente que era trabalhado dentro somente da biblioteca universitária, ou seja, um público bem maior que também consome essas informações, esse tipo de conteúdo. Vocês devem estar se perguntando também, Evandro, você vem falando um pouco sobre a podosfera, mas o que é a podosfera? Nada mais é que uma biblioteca digital de áudio que está em constante crescimento e é constituído por agregadores de acesso de podcast. O que são esses agregadores na podosfera? É meio que é onde o usuário acessa o conteúdo transmitido. Por exemplo, um exemplo de agregador é o aplicativo que você está ouvindo agora, esse episódio. E esses episódios que eram trabalhados eram constituídos, por exemplo, de formatos, categorias, séries, temporadas. E ao implementar o projeto Cocriando, todas essas atividades passavam por um planejamento que envolveu alguns exemplos que eu vou estar citando também, por exemplo, a confecção de banners, posters, panfletos, a disponibilização desse conteúdo em QR Code, que já ampliava também, facilitar o acesso do público. E outro ponto muito importante que marcou o processo de implementação do projeto foi a participação nos encontros universitários na Universidade Federal do Ceará, UFC, que isso gerou reconhecimento, disseminação do projeto e que, inclusive, em episódios anteriores a gente consegue observar bem isso, acompanhar como os meninos levaram essas ideias lá para os encontros universitários, pessoas mesmo da biblioteconomia. Nesse processo de prototipação e conversão das lives no YouTube para podcast, inicialmente passou por uma análise essa que foram 10 gravações específicas, gravadas e ministradas pelo Grupo de Estudos Filhas de Avalon, na qual é um grupo que é reconhecido tanto nacionalmente como internacionalmente, e quem acompanha esse grupo, quem está à frente a esse grupo, é a professora Ilis, a professora doutora que eu citei, que está participando também do relato de experiência em forma de artigo. Essas 10 gravações, elas têm pauta em 10 mulheres que têm um importante papel nas artes, na literatura. E essa análise dessas lives para implementar, para migrar a plataforma do que antes era trabalhado no YouTube para podcast, ela foi muito importante também, justamente para fazer uma gestão de qualidade do produto e dos serviços que estavam sendo propostos. Exemplo disso é que foram observados dados ligados aos interesses desse público, como, por exemplo, a quantidade de visualizações dos que estavam presentes consumindo, né, esse material que estava sendo proposto naquele momento. E todo esse trabalho de cocriação audiovisual, ele é desenvolvido tanto presencialmente, de forma remota, e de forma híbrida, que meio que junta essa parte mais presencial com a parte remota, né, esse último, a parte híbrida.
É realizado também em diferentes formatos, por exemplo, o solocast, o livecast e o mesacast, que ambos eles são bem diferentes entre si. Mas vocês devem estar se perguntando também, Evandro, quais são as diferenças entre esses formatos? Eu vou estar explicando para vocês também. O solocast, ele trata-se de uma gravação individual, o livecast é uma transmissão ao vivo e o mesacast são discussões, debates, mesas redondas, um diálogo entre os participantes. O Cocriando, atualmente, ele trabalha com lançamento de livros, cartilhas, projetos, e essa criação, ela tem o uso de vários instrumentos, tecnologias que auxiliam nessas gravações, que são, por exemplo, microfones de mesa, uso de webcam, braços articulados, o uso de softwares também para reduzir os ruídos. Pelo menos no tempo também que eu fazia o estágio supervisionado, o ambiente era um ambiente bem climatizado, né? Que possivelmente até hoje está sendo trabalhado assim também, justamente para proporcionar uma qualidade maior ao que está sendo produzido. Como eu informei também, a modalidade é trabalhada também presencialmente, ou seja, dá um certo conforto às pessoas que vão lá presencialmente fazer as gravações e também aos participantes, a quem está gravando, né, todo esse projeto, fazendo essas gravações lá presencialmente. E são muitas as contribuições desse projeto, primeiramente porque esse espaço não é um depósito de informações. Sim, eles trabalham com diversas áreas, diversos assuntos, mas tem toda uma rede de compartilhamento que fazem parte da própria comunidade. Como contribuição desse projeto, a gente consegue perceber o auxílio à produção técnico-científica também. E uma pauta muito interessante quanto a essa produção foi o registro desse relato de experiência em artigo científico, que possibilitou compartilhar métodos, tecnologias midiáticas envolvidas, né, na implementação dessa nova perspectiva, ferramentas que auxiliam nessa produção, propor técnicas, sistemas e buscas também, como eu informei. Antes isso era feito no YouTube e agora estava havendo uma migração para o formato podcast, que também pode ser adotadas tanto em unidade de informação como também num espaço mais autônomo, num espaço mais amplo também, além do que estava sendo desenvolvido lá no YouTube para um público diferente, um público que escuta podcast. E toda essa experiência com as mídias no meu estágio supervisionado foi bastante rica, pois trouxe diversos aprendizados, práticas, além do acesso à teoria que eu tinha no curso também. Observei de perto a produção de produtos, serviços voltados à comunidade acadêmica e que podem ser adotadas também, além desses espaços. E finalizando a minha fala, eu espero ter colaborado, compartilhado com vocês essa experiência que eu tive, né? Ainda mais que é uma vasta possibilidade, com diversas mudanças. É algo que existe bastante adaptação a essas transformações. E por isso, montar bases estratégicas é muito importante para desenvolver um projeto como esse. Caso vocês tiverem alguma curiosidade, é possível ter uma leitura mais detalhada também de assuntos pautados no artigo /relato de experiência. Esse artigo ele foi publicado na revista científica Literalmente. Bem, pessoal, eu vou ficando por aqui, tá? Novamente eu quero agradecer a toda a equipe envolvida na produção, aos envolvidos nesse desenvolvimento, agradecer também ao convite por estar aqui presente, agradecer aos ouvintes, tá? Pelo público que está consumindo esse conteúdo e até a próxima. Tchau, tchau.